Olá, eu sou Maria Freitas. E a partir de agora você acompanha os acontecimentos que marcaram a Semana do Poder Legislativo de Osasco. Caminho para uma padronização no atendimento. O Legislativo sugere mudanças para melhorar os conselhos tutelares na cidade. A importância do debate sobre o pé diabético é tema de audiência pública. Parcerias com a sociedade civil e forças de segurança marcam os preparativos para as celebrações do Dia da Bandeira. A história do capoeirista turista Tutu e sua incrível contribuição social na Zona Norte de Osasco. Um resumo de tudo o que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. E, é claro, as emoções do programa Nossa História. Essas e outras informações que marcaram a Semana do Poder Legislativo de Osasco, você acompanha agora, no Câmara Notícias. Legislativo sugere padronização no fluxo de atendimento para os conselhos tutelares. Esta proposta foi apresentada na audiência de prestação de contas dos conselhos tutelares, realizada na Câmara Municipal. Com o plenário de Tiradentes quase lotado pelos novos conselheiros, eleitos no último dia 1º de outubro, a Câmara Municipal de Osasco, através da Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, realizou, nesta terça-feira, dia 17, uma audiência pública de prestação de contas dos Conselhos Tutelares de Osasco, referente ao período de setembro de 2022 a setembro deste ano. A vereadora Elza Oliveira, do partido Podemos, que presidiu a audiência, foi realista ao analisar os números apresentados na audiência. Péssimos, a gente tem que ser muito realista. A gente precisa reduzir urgente o número de violência com as nossas crianças e os adolescentes da nossa cidade. E como eu disse aqui, isso só vai ser possível com a criação de um fluxo de atendimento. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que priorizar a criança e adolescente tem que ser a nossa meta número 1 na nossa cidade. E aí é um papel de todos nós, do Executivo, do Legislativo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todos, dos conselheiros tutelares, né? A lei está aí, ela precisa só ser cumprida. E agora a gente precisa criar, de fato, um fluxo para que cada um atenda de acordo com a sua responsabilidade e a gente não tenha essas crianças e adolescentes com seus direitos violados. Ai, Elza, mas olha, vai acabar para sempre o número de violências. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa dar prioridade de atendimento e com isso a gente vai reduzir muito, com ações efetivas, junto às famílias, junto às escolas, junto às comunidades. Tem muito trabalho que a gente pode fazer. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que é possível, porque eu acredito que esse governo pode fazer a diferença, porque eu acredito que essa Câmara faz a diferença, porque eu simplesmente acredito. E eu tenho certeza que a gente vai poder, de fato, fazer a diferença com as crianças e adolescentes daqui de Osasco. Com mais de 200 mil casos atendidos nos últimos 4 anos, o conselheiro tutelar do Centro, professor Edmilson Santos de Oliveira, destaca as localidades que lideram o ranking de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. São eles Roxidale, na região norte, São Pedro, região central e Padroeira, na região sul. Quando a gente pega na região do sul, por exemplo, do Padroeira, são pessoas que residem lá, que vão até o pronto atendimento. Então a gente começa a ver que no números apresentados, o que acontece? O centro tem uma característica um pouco diferente. Não tem muito, porque atende toda a região, que Osasco é uma potência, né? A gente tem aqui na região. E a gente também tem o norte que tem as suas peculiaridades. Então, esses números representam essas violações que tem. Você pode achar que esse número é baixo, mas esse número é imenso. O que a gente precisa colocar é efetivação de política pública nesses bairros citados, que a gente está indicando para que seja feito a efetivação de política pública, para que cesse essas violações no território. A falta de padronização do fluxo de atendimento foi observada pela vereadora Juliana Dativoz, do partido PSOL, que secretariou o evento.
Acho que o legislativo ele tem um papel fundamental de articular entre as partes para ajudar tanto na formulação de política pública quanto para cobrar um atendimento que seja padronizado. A gente não tem um fluxo de atendimento à criança e adolescente, então muitas questões ficam sem resolução ou sem saber o que fazer porque não tem a criação desse fluxo. Então a gente precisa cobrar o executivo para a criação dele e o nosso papel é esse, né, de articular e tentar resolver os problemas da cidade. É prioridade para a secretária executiva da Infância e Juventude um trabalho conjunto com os conselhos da cidade, que, a partir do ano que vem, contará com mais um na Zona Norte. A gente criou uma estrutura incrível para o Conselho Tutelar. Claro que a gente ainda vai enfrentar diversos desafios, mas a gente conseguiu estruturar os conselhos tutelares para que as nossas crianças conseguissem ter esse atendimento, conseguissem ter essa proximidade. Então o Conselho ele tem uma forma lúdica hoje. A gente discute as políticas públicas da criança e do adolescente, a gente discute os avanços dessas políticas públicas e a gente sabe que tem inúmeros desafios, que a gente tem que melhorar muito ainda e esse é nosso intuito, melhorar o atendimento para a criança e adolescente, basicamente zerar todas as filas, seja de qual plataforma que for, da saúde, educação, assistência social, mas a nossa proposta é conseguir trazer o atendimento que as nossas crianças e adolescentes necessitam, junto com o Conselho Tutelar e também com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e com o terceiro setor também, que é uma base essencial para a gente. A vereadora Lúcia da Saúde, do Partido Podemos, o vereador Rodrigo Gancinho, do Partido Liberal, Silva Biondo, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, terceiro setor e os conselheiros eleitos participaram da audiência pública de prestação de contas dos Conselhos Tutelares de Osasco. Você sabe o que é pé diabético? O Legislativo debateu sobre a importância do tema em audiência pública na Câmara. Na última segunda-feira, dia 16 de outubro, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública de grande relevância, que abordou a capacitação de médicos ambulatoriais na prevenção e tratamento do pé diabético. A vereadora Lúcia da Saúde presidiu o evento, que contou com a secretaria do vereador Márcio Dalan. A diabetes é uma condição médica crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Existem dois tipos principais de diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1 geralmente é por um fator genético ou uma questão de carga genética mesmo, que geralmente ele aparece em crianças, né? O diagnóstico é bem precoce. E aí essa pessoa geralmente ela é insulino dependente, ela depende exclusivamente de insulina. Os sintomas aparecem muito cedo e aí precisa de um acompanhamento médico importante para poder já cuidar e evitar complicações futuras. O diabetes tipo 2 também tem uma carga que pode ser familiar, mas também tem muito relacionado a hábitos de vida. Então, geralmente aparece aí com uma idade mais avançada, tá? 30, 40, o mais comum entre 50 anos. O pé diabético é uma complicação grave da diabetes que ocorre quando os níveis elevados de açúcar no sangue causam danos nos nervos e vasos sanguíneos dos pés. Isso pode levar a úlceras, infecções e, em casos extremos, a necessidade de amputação do pé. A audiência enfatizou a importância de treinar médicos ambulatoriais na avaliação e tratamento do pé diabético e de nós estarmos sempre avaliando os nossos pés. A gente nota, as pessoas que não têm diabetes têm muito hábito de negligenciar seus pés, mas eu acho que é um dos órgãos mais importantes, porque a gente precisa dele para andar, aguentar todo o peso do nosso corpo, né? E aí o que acontece? Se a gente negligencia, se a gente não tem o hábito de olhar, identificar se tem alguma coisa que pode levar a uma lesão e essa pessoa já tem um histórico de perda de sensibilidade ou até de dificuldade, né, de chegar sangue lá embaixo, né, da doença arterial periférica, ela pode ter dificuldade de cicatrizar e acabar evoluindo para a necessidade de uma amputação ou até a própria recorrência da lesão, né? A detecção precoce de problemas nos pés de pacientes diabéticos pode evitar complicações graves. Acho que o mais importante é a gente conhecer, entender que tem o diabetes, para poder controlar, fazer o controle glicêmico, cuidados de hábitos alimentares, atividade física, se possível, e olhar os pés. Saber se tem dificuldade de sensibilidade, saber se tem dificuldade do sangue chegar lá no pé, para poder tomar mais cuidado se necessário. Mas olhar diariamente para os pés é muito importante e controlar a glicemia. Identificou qualquer alteração,
já procura um profissional de saúde. Corte de unha adequado, evitar cortar os cantos das unhas para não correr risco de encravar, evitar cortar demais as unhas, sapatos apertados, olhar o meio dos dedos para ver se não tem presença de micoses, passar hidratante diariamente, evitando o meio dos dedos para não estimular a umidade, evitar andar descalço também, se tiver a sensibilidade já alterada, para não correr o risco de pisar em alguma coisa e não perceber. Acho que são esses os principais cuidados. Salomão Júnior, secretário executivo da Pessoa com Deficiência, destacou a invisibilidade que as pessoas com deficiência frequentemente enfrentam na sociedade. Ele ressaltou a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para abordar as necessidades das pessoas invisibilizadas e garantir a igualdade de oportunidades. Na verdade, a invisibilidade ela parte das pessoas que estão em vulnerabilidades, né? Pessoas com deficiência e as pessoas diabéticas. Porque quando as pessoas desenvolvem uma diabetes, elas perdem muitas oportunidades no mercado de trabalho, o acesso à saúde de qualidade. Então, naturalmente, se tornam invisíveis devido à locomotiva da sociedade. E os objetivos da ODS, que é uma composição de 193 países, vem justamente para trazer essa cultura do desenvolvimento sustentável na saúde, na prevenção, os impactos que vêm diminuir os impactos na vida das pessoas, como diabéticos e outras doenças. A vereadora Lúcia da Saúde agradeceu a todos os envolvidos na audiência e enfatizou o impacto positivo que tais discussões têm na comunidade. Uma grande importância para nós é realmente a prevenção. Você não só cuidar do pé, mas poder cuidar tanto da alma como do corpo. E primeiramente é procurar realmente um posto de saúde para poder realmente cuidar da saúde. Para poder detectar se realmente tem algum problema, se tem diabetes, que isso é fundamental. Fundamental você saber se você tem, para que você possa realmente já tomar providências. Então, assim, foi fundamental essa audiência pública, a explicação da enfermeira para nós, as perguntas, foi maravilhoso. Eu vejo aqui até as pessoas que o assunto foi cuidar dos pés, né? A gente tem que olhar para os pés como se fosse um bebê, como disse aqui a doutora. Então, até perguntamos, quem é que olha para os pés? Quem é que cuida realmente dos pés? Mas, além de cuidar dos pés, nós temos que ter a prevenção, principalmente na alimentação. Além disso, ela expressou sua gratidão ao Dr. José Amando Mota, pelo trabalho que ele realiza em prol da saúde na cidade. Também eu quero agradecer a um médico, que é endocrinologista, que é o Dr. José Amando Mota, que tem um cuidado, que cuida das pessoas, que fala muito sobre o diabetes, que dá prevenção de verdade. Então, Dr. José Amando Mota, um grande abraço para você e muito obrigado por você cuidar dos nossos pacientes, cuidar da nossa querida Osasco. O vereador Márcio Dallan expressou sua convicção de que audiências públicas como essa desempenham um papel vital em manter a população bem informada e engajada em questões críticas de saúde. A importância é conscientizar. Como foi falado lá, muito bem falado, que temos casos que chegam a 90% de reincidência em poucos anos. E como foi uma pessoa que trabalhou em pronto-socorro, o que eu tenho a dizer? Muitas vezes a pessoa chega em estado muito avançado. E para a gente fazer uma ação corretiva, que nem é uma correção, porque é uma coisa muito traumática, uma amputação, e é muito difícil para quem passa por isso. O mais importante é a gente conscientizar, tem que começar lá na base, lá na OBS. Depende de audiências públicas como essa, que eu aprendi muito, tenho certeza que todos aprenderam aqui também, para a gente começar lá no início, porque não adianta fazer uma ação corretiva que não existe uma correção. A gente tem que ter uma ação preventiva, a prevenção é o principal.
cortar os açúcares, saber fazer exercícios físicos, e a gente tem muita coisa a acrescentar. Audiências como essa só tem a engrandecer o debate e a gente poder implementar. Vou fazer o coro dos amigos vereadores que são da saúde e precisamos fazer protocolo para tudo, para que tudo seja feito de uma maneira possível, sempre igual, e a gente vai estar salvando vidas. Quando a gente fala de vida, a gente fala de famílias, a gente fala de amor, da pessoa querida, e é isso que a gente tem que fazer. O nosso trabalho aqui é se colocar no lugar da pessoa para a gente poder fazer. Poderia ser nossos pais, nossos irmãos, nós mesmos, e se a gente pensar nas pessoas como se fossem nós mesmos, talvez o pensamento seja diferente. A audiência pública não só ressaltou como é importante treinar médicos para lidar com o pé diabético, mas também mostrou que a cidade está comprometida em garantir que todos os seus moradores têm igualdade e bem-estar. A bandeira nacional é um dos principais símbolos da nação e no dia 19 de novembro é celebrado o Dia da Bandeira. Em parceria com sociedade civil, executivo e forças de segurança, a Frente Parlamentar começou a organizar os eventos que marcarão as celebrações. A Frente Parlamentar Nossa História, através do Grupo de Trabalho do Dia da Bandeira, realizou nesta quarta-feira a primeira reunião para a organização das festividades do dia 19 de novembro. Participaram da reunião membros do 2º Batalhão da Polícia do Exército, Secretaria de Educação, Chefia de Gabinete do Prefeito e Cerimonial da Câmara Municipal. Entre os dias 7 e 19 de novembro, uma série de eventos serão realizados em escolas e espaços públicos, como forma de valorizar a importância da bandeira nacional. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Josias da Juco, as celebrações deverão ficar na história da cidade, por reunir diversos segmentos da sociedade, poderes e forças de segurança. E vamos ver depois do intervalo os principais projetos aprovados em plenário e muito mais. É já, não sai daí. A Câmara pode fazer muito pela nossa cidade. Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o mais importante, agir como porta-voz do povo. Cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo. Participe das sessões, seja presencialmente ou online. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. O CEP Digital, tópico de extrema relevância em comunidades de São Paulo, foi discutido durante sessão ordinária. Você sabia que de cada 10 residentes de favelas, 7 já deixaram de adquirir algum produto pela internet por não ter como recebê-lo em casa? Receber encomendas e correspondências em casa, algo comum para muitos, torna-se um verdadeiro desafio para aqueles que residem em locais sem endereços formais. Nas comunidades periféricas, onde essa dificuldade é uma realidade diária, os moradores enfrentam ainda maiores obstáculos devido às limitações logísticas em áreas consideradas de risco. Uma solução para superar essa exclusão chegou no ano passado na forma de um projeto piloto que utiliza o Plus Codes, uma tecnologia de códigos postais digitais desenvolvida pelo Google. O CEP Digital é o resultado de um projeto colaborativo entre empresas de tecnologia e a ONG Gerando Falcões, que trouxe para mais de 20 comunidades no Brasil a capacidade de os moradores receberem suas encomendas com mais facilidade. O CEP Digital é um código gerado com base na localização geográfica da residência, determinado pela latitude e longitude do endereço. O projeto foi concebido por uma startup na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Com isso em mente, os legisladores aprovaram uma moção de apelo, apresentada pelo vereador Adalto Totô, para a implementação do CEP Digital também em Osasco. É uma moção de apelo que fizemos diretamente para o prefeito, Rogério Lins. É um projeto, é um programa, é uma nova realidade CEP Digital. Serviu, deu certo lá em Paraisópolis, onde mais de 100 mil famílias na comunidade recebe hoje a sua correspondência. Ou seja, qualquer tipo de compra que ela faz pela internet, hoje bastou digitar lá onde é que está o cliente, o CEP dele, vai diretamente na casa da pessoa. Osasco existe muitas comunidades, eu acredito que se o prefeito fazer esse decreto para beneficiar nossas comunidades, vai ser de grande vitória para a gente. E quem ganha com isso é a população. Ou seja, as comunidades da gente, não importa onde esteja aqui nos 4 cantos da cidade de Osasco, vai receber a sua correspondência, aquelas compras que você faz pela internet, vai receber em casa. CEP Digital, deu certo em Paraisópolis, vai dar certo na cidade de Osasco. Prefeito Rogério Lins, ajuda o povo. E em uma emocionante cerimônia realizada na noite de quarta-feira,
a Câmara Municipal teve a honra de conceder uma placa comemorativa ao Centro Social Pira Vivo. Foi uma noite de louvor, adoração e homenagem. Na noite desta quarta-feira, dia 18, a Câmara Municipal de Osasco concedeu placa comemorativa ao Centro Social Pira Vivo, em sessão solene realizada no plenário Tiradentes. A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Júnior, do PP, que presidiu a solenidade. Segundo o parlamentar, o Centro Social Pira Vivo presta relevantes serviços à sociedade de Osasco. O gestor, Gledson Bassan, se sentiu honrado pelo reconhecimento da placa comemorativa e afirmou ser um dia de agradecimento. Abre aspas, é um dia muito especial para o time do Instituto. O Instituto aproxima a comunidade por meio do trabalho social, disse Bressan. O vereador Paulo Júnior declarou estar muito feliz em presidir uma sessão em homenagem ao Instituto com função social tão relevante. Abre aspas, conheci o projeto em 2011 e logo fiquei encantado com a iniciativa da Pira Vivo, que hoje atende centenas de famílias. Depois de uma sessão solene emocionante, nós tivemos aqui a presença de uma igreja emblemática aqui na cidade de Osasco, inclusive situada ali na zona norte de Osasco. Estou aqui com o pastor Orlando, está aqui também o Paulo Júnior, vereador dessa casa. Eu vou começar aqui com o pastor, porque eu vi nos seus olhos, na sua fala, muita emoção, né? O que mostra o reconhecimento de um trabalho já de longa data. Aliás, a igreja tem um papel muito importante na sociedade. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua comunidade e o trabalho que foi realizado. Qual foi o momento mais emocionante dessa homenagem que foi realizada aqui na Câmara? É poder relembrar todo o histórico. Estamos ali no Piratininga há 64 anos. Fevereiro fará 65 anos. O projeto fez 13 anos este ano. E conforme nós desenvolvíamos a sessão, eu lembrava dos momentos difíceis, das pessoas recuperadas, pessoas que passaram por ali, entraram em cadeiras de roda, entraram em maca, saíram andando. Então, é muito gratificante poder ver que quando nos colocamos à disposição de trabalhar, os resultados acontecem. Eu acho que relembrar toda a história foi o momento mais importante. Sabe, a igreja é o local de reunião de pecadores. Então, o que nós temos aqui na Câmara, nós temos na igreja, nós temos pessoas que são pecadores. A base de toda a gestão e de toda a visão é no manual do fabricante, que é a Bíblia. Nós olhamos sempre para a Bíblia e nós cremos que nada foge ao poder de Deus. Deus tem tudo sob seu controle. Então, são momentos difíceis que nós vivemos, não serão os únicos, teremos outros, e nós cremos que nada disso está fora do controle de Deus. Deus está na soberania do mundo desde que Ele criou. Fala um pouquinho da homenagem que foi realizada hoje. Muito emocionante, até louvor nós tivemos aqui. Hoje a Câmara Municipal recebeu aqui a Igreja Presbiteriana Independente, ali do Piratininga, que ao longo dos seus 64 anos tem marcado presença naquele bairro e tem um projeto social de extrema importância há mais de 10 anos ali, fazendo um trabalho com jovens, adolescentes, senhoras, senhores. E quando eu conheci em 2011, através do reverendo Jairo Camilo, que na época ele era o pastor local, eu vi o quanto esse projeto era importante e o quanto foi crescendo ao longo dos anos. Hoje o reverendo Orlando Oliveira é o pastor que preside ali a igreja e é também ali o conselheiro do projeto Pira Vivo. E a Câmara Municipal, através dos vereadores aqui dessa instituição, sabe da importância que a igreja tem, não somente pelo seu papel evangelizador, mas também pelo seu papel social. Então, numa homenagem como essa, nós aqui demos aqui uma placa comemorativa para que essa instituição seja lembrada ao longo dos anos por todo o trabalho realizado ali naquele bairro e nos bairros adjacentes. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem justamente desse momento que nós estamos vivendo. Acho que é um momento épico da história da humanidade. Muitas pessoas morrendo de todos os lados. Qual a mensagem que o senhor deixa nesse momento para as autoridades, as pessoas que estão na linha de frente, desse momento emblemático que vive a humanidade, principalmente ali naquele local do Oriente Médio? Tudo nos leva a Deus. Tudo nos leva a Deus. Enquanto a humanidade não entender que Deus é a solução de todas as coisas, nós viveremos dias difíceis. Então, a recomendação que eu faço é: busque Deus. Busque a Deus para a solução dos seus problemas, para confortar o seu coração,
para que você possa ter paz. E é uma paz que nós não entendemos. Quando nós buscamos a Deus, tem um texto que diz que a paz que excede todo entendimento, é uma paz sobrenatural. Então busque essa paz em Deus. Essa é a minha sugestão, o meu pedido para todas as pessoas. Gostaria de frisar o que disse o profeta Jeremias: procurai a paz da cidade, orai por ela ao Senhor, e na paz da cidade vós também tereis paz. A humanidade precisa buscar a paz e orar por ela ao Senhor, nesse momento tão conturbado que o mundo está vivendo, principalmente nossos irmãos ali em Israel. Eu cantarei da vontade de Deus. Novo fôlego que tenho, eu cantarei da vontade de Deus. Eu cantarei da vontade de Deus. Eu cantarei da vontade de Deus. E vamos conferir agora um resumo de tudo que o plenário aprovou esta semana. A jornalista Ana Rodrigues traz mais detalhes. Os vereadores votaram nesta semana 4 projetos em segunda discussão, que agora seguem para a sanção do prefeito Rogério Lins. 2 projetos eram muito aguardados. O projeto de lei número 92/2023, que autoriza a concessão de subvenção social e auxílio à Ordem dos Emancipadores de Osasco, e o projeto de lei número 108 de 2023, que qualifica entidades sem fins lucrativos a desenvolverem projetos nas áreas da educação, assistência social e de proteção e conservação do meio ambiente. Também foram aprovados o projeto de número 113/2023, que dispõe sobre normas para instalação, funcionamento, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos que comercializam ferro velho, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis. E o projeto de lei número 32 de 2023, do presidente da Câmara, Carmônio Bastos, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços privados. Além dos projetos que seguem para a sanção do prefeito, outros 4 foram aprovados em primeira discussão e voltam para a pauta da próxima sessão. No total, 10 moções também foram votadas, 9 aprovadas e 1 rejeitada. O Câmara Notícias faz uma rápida pausa. Voltamos logo depois do intervalo. Não sai daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora. Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente. Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Voltamos com Câmara Notícias. Turista Tutu, ou melhor, Mestre Maxson Bispo dos Santos, o capoeirista que tem um trabalho social na zona norte de Osasco, foi o grande homenageado pelo vereador Adalto Totô, com uma moção de aplauso. A capoeira é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Mistura de dança e arte marcial, marca da resistência dos escravos, a roda de capoeira foi reconhecida em 2014 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Na semana em que comemoramos o Dia do Professor, o vereador Adalto Totô teve sua moção de aplauso para o mestre de capoeira Maxson Bispo dos Santos, mais conhecido no mundo da capoeira como Turista Tutu, aprovado pelo Legislativo osasquense. A capoeira para mim é tudo, cara. Saúde, educação, vida, família, tudo que engloba de bem é a capoeira. A alegria pela moção foi retribuída com uma roda de capoeira com os alunos da Associação Delta Osasco. O trabalho voluntário do mestre é realizado há mais de 3 anos na região do Munhoz Júnior. Muito gratificante, né? Receber essa homenagem do nosso vereador lá do bairro, o Adalto Totô, onde vemos fazer um trabalho social, né? Tirar a molecada hoje da rua, das drogas, da bebida, que é o importante
cobro muito eles estar estudando, obedecendo os pais e as mães, principalmente. Não adianta ser um bom capoeirista na minha sala de aula e ser um péssimo filho em casa, um péssimo aluno na escola. Para ser um bom capoeirista, tem que ser primeiro um bom cidadão. Formar primeiro o cidadão, para depois o capoeirista. Então, a educação tem um papel fundamental na capoeira. Exatamente. A educação tem o seu papel, né, de estar formando primeiro o cidadão, depois o capoeirista. E outra, quando eu falo com eles, vocês, eu tenho que tratar como se fossem os meus filhos. O autor da homenagem, vereador Adalto Totô, do PDT, ficou feliz com a aprovação e a entrega da honraria. Ele acredita na capoeira como instrumento de formação e transformação. Educa, disciplina e ajuda a se tornar homens e mulheres. A formação da criança dentro da capoeira é uma coisa maravilhosa. A disciplina é total, aprendam a obedecer mais os pais, aprende a obedecer também os professores na sala de aula. E a gente fica muito feliz com o trabalho que o Márcio Turista, o conhecido como Tutu, né? Teve o professor exemplar, que é o professor Fumaça, do Abadá, e a gente vê, filho de peixe, peixinho é, filho de professor, aluno é bom, viu? Então a gente fica aí muito feliz com essa homenagem que eu fiz hoje aos professores de aplauso, porque o professor, na ausência do pai, da mãe, do avô e da avó, o professor é o pai na vida da gente, que cuida com carinho e sempre nos levam para bons caminhos. Em um gesto notável de empatia e solidariedade, a Câmara Municipal concedeu uma moção de aplauso ao membro da Guarda Civil Municipal, que foi flagrado prestando assistência a um munícipe com deficiência auditiva. A segurança pública é muito importante em qualquer município, principalmente quando o assunto é combater a criminalidade, é o policiamento ostensivo, é o policiamento tático, estratégico. Mas quando nós temos uma ação social, e muitas das vezes não é noticiado nos grandes canais de comunicação, não tem a relevância que nós gostaríamos. Mas aqui no município de Osasco, nós tivemos uma ação muito importante. A Guarda Municipal, esse patrimônio osasquense, foi destacado nas redes sociais porque um vídeo viralizou nas redes sociais. Um guarda municipal foi gravado se comunicando em sinais de Libras. É isso mesmo. E isso viralizou e trouxe uma repercussão muito positiva, porque, lamentavelmente, nós sabemos que muitas dessas pessoas não são assistidas. Essas pessoas têm dificuldade de se comunicar, principalmente para pedir informações, para chegar a algum destino. E esse guarda, Cláudio Alberto Bonforte, ele se comunicou e trouxe para Osasco a demonstração de que aqui não é só combate à criminalidade. Tem um lado filantrópico, um lado social, uma moção de aplauso que foi concedida pelo vereador Adalto Totô. É isso mesmo. Para esse braço forte, meu amigo, esse guarda municipal de Osasco que merece destaque. É a Guarda Municipal de Osasco, mais uma vez, sendo reconhecida, sendo contemplada e sendo aplaudida. E nós, da TV Câmara, não vamos deixar, evidentemente, passar despercebido. Porque aqui você sabe, jornalismo com responsabilidade é na TV Câmara de Osasco. Estamos de volta com o nosso vereador Adalto Totô, que acertou na mosca, viu? A gente sabe que a GCM, as forças públicas no geral, quando acontece alguma coisa inusitada, a grande imprensa sempre ataca. A grande realidade é essa. Mas quando tem alguma ação que favorece e colabora, principalmente com a sociedade, poucos veículos dão notoriedade. Então, parabéns por sua indicação, por mostrar uma ação importantíssima às pessoas que, às vezes, são discriminadas na sociedade, não têm, inclusive, acessibilidade. Quando a gente homenageia uma instituição consagrada, que é a Guarda Municipal de Osasco, mostra mais do que nunca que eles estão mais do que preparados, estão prontos para atender a sociedade, Adalto. Eu achei importante, foi a dedicação e o carinho e o amor na qual ele teve em atender o munícipe que tinha dificuldade de sinais, né? Línguas de sinais. E a gente ficou muito feliz de ver essa moção 359, aprovada pela maioria dos vereadores, todos os vereadores presentes na Câmara, na qual a Guarda Civil está enriquecendo cada dia mais, trazendo esse programa de linguagem e de Libras para toda a Guarda Municipal. E eu recebi informação que dos 160 novos guardas que estão chegando, eles já estão participando do curso de Libras, que vai ficar maravilha. Cláudio, você teve a sensibilidade de atendê-lo. A gente só vê o vídeo, mas acho que agora você vai contar na prática o que aconteceu. Bom, uma boa tarde a todos que nos assistem e eu quero agradecer aqui ao vereador Adalto e ao nosso secretário Virgulino, o subcomandante e ao comandante Maidana por ter nos
prestigiado com essa moção de aplauso. Mas como eu disse há pouco tempo atrás aqui com o vereador, essa homenagem ela não cabe somente a mim. Eu estou sendo mensageiro dessa homenagem, mas essa homenagem é para toda a Guarda Municipal de Osasco, ao nosso prefeito, que com a acessibilidade de trazer aqui o nosso professor de Libra dentro da Guarda Municipal, ele nos ensina e a gente pratica isso no dia a dia. Eu trabalho na Posturas ali no centro de Osasco e sempre chega alguém ali perguntando e pedindo informação, e foi assim que aconteceu. Foi só uma gravação do nosso dia a dia, que ali a gente atende todo o público, trazendo para eles aí o máximo de dignidade possível. Nós estamos passando as imagens nesse momento, as pessoas estão assistindo. Fala pra gente o que você estava falando para ele ali, qual era a explicação, a dúvida que ele tinha que você estava esclarecendo naquele momento. Na verdade, ele queria chegar nos Correios. Me perguntou qual a rua que era e eu estava explicando para ele que ele ia subir reto, ia pegar a segunda rua à esquerda e um pouco mais à frente teria o Correio. Aí ele perguntou se não era mais fácil de ônibus, eu falei que demora muito, que ia dar muita volta, e aí expliquei para ele de novo, novamente, como seria melhor trajeto para ele ir a pé. E ele ficou agradecido. Depois que terminou o assunto dele, ele voltou e agradeceu, e outros assistindo esse vídeo voltaram lá também. Falaram, olha, eu vi o vídeo, você fala Libras, pô, bem legal, então me explica como que eu faço para fazer tal coisa. E assim a gente vem trabalhando. O Monforte, Ramon Forte, ele entrou na minha gestão como comandante. Então esse processo de ensinar os nossos guardas a parte da inclusão, ela vem já de alguns anos, porque nós temos que preparar os nossos homens para atender o nosso bem maior, que é a nossa população osasquense. Assim, eu fico extremamente gratificado em ver, principalmente, vamos falar, o vereador, em ter esse reconhecimento e ver esse vídeo que praticamente viralizou de uma forte, eu achei uma atitude incrível. Outra coisa importante, isso daí faz com que a pessoa tenha uma percepção cognitiva melhor, ela vai sentir, ela vai expressar-se através da linguagem de Libras, o que? Linguagem de sinais, os sentimentos, desejos, a inclusão social, o intuito de pertencimento à sociedade. Então esse trabalho é muito importante. Como disse o Raimundo, isso não vem de agora. E tem outros já sendo formados também na linguagem de sinais. E vamos trabalhar forte para as pessoas que precisam ser acolhidas e amparadas pelas instituições presentes aqui na cidade de Osasco. Eu tenho que agradecer novamente o Adalto por essa percepção importante e valorosa do Maforte. Obrigado, hein, Totó? E obrigado e parabéns a você. Obrigado, coronel. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro. 3 mestres, heróis do saber, foram homenageados pelo Legislativo. O que é educação? Podemos dizer que é o ato de educar, de instruir e também do disciplinamento. De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia, o francês René Hubert, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um jovem. Se educação é isto, quem são os educadores? A resposta está na homenagem que o programa Nossa História desta semana fez em comemoração ao Dia do Professor. José Tostes Borges, secretário adjunto da Secretaria de Educação de Osasco, Roseli dos Santos, supervisora educacional da Diretoria de Ensino da região de Osasco, e Elaine Romanha Pavec, professora efetiva da educação de jovens e adultos, foram os 3 educadores da cidade escolhidos para hastearem as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da cidade de Osasco na Câmara Municipal de Osasco. Além da definição clássica, os 3 homenageados são unânimes ao afirmarem que educação é um ato de amor. Olha, educador é uma pessoa que tem que transformar a educação da criança. Se há um lugar nesse mundo que você pode transformar a vida de uma criança, é na escola. Então, esse profissional que trabalha com a criança tem que ser um transformador. Essa é a minha ideia. Ser educador é poder contribuir para a vida das pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, para além do conhecimento, para que elas possam cuidar de si.
que elas possam viver, pensar no futuro, pensar na humanidade. Ser educador é humanizar, é contribuir para a humanização das pessoas, que é disso que nós precisamos. É construir um futuro de qualidade, com base numa educação qualificada, numa motivação diária. José Tostes Borges, português de nascimento e cidadão osasquense por iniciativa da ex-vereadora doutora Régia Maria Sarmento, deixou o comércio da família para ser professor. E como secretário da Educação, contribuiu para a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação de Osasco, que saltou de 5,1 pontos em 2011 para os atuais 6,3. Não, isso representa uma coisa muito importante, que é resgatar aquele trabalho que a gente sempre se dedicou na rede. O que é que a gente diz aos professores? Que o IDEB não é o IDEB da cidade. O IDEB é a aprendizagem que aquela criança vai ter ao fazer a prova. Então, se o professor tem um trabalho de qualidade, um trabalho sério, com certeza os resultados virão. Porque hoje em dia não pode ser lousa e giz. Acabou esse tempo. Hoje em dia a tecnologia tem que entrar na sala de aula. Para isso a rede municipal em todas as escolas foram colocadas lousas digitais. Agora as crianças receberam notebook. Então, o professor ele não pode ficar mais parado no tempo. E é isso que a gente tem feito com eles. Capacitação todo ano, trazendo novas metodologias de trabalho, novas formas de eles levarem para a criança uma aula mais motivadora. Essa mudança na educação realmente que trouxe para o município de Osasco especialmente um avanço na condição do IDEB da cidade. Resultado positivo em função do trabalho coletivo. É o que garante a supervisora educacional da Diretoria de Ensino da região de Osasco. Compromisso é de todos nós. É família, é educação e são as redes. Então, enquanto nós dividíamos esse pensamento, nada mudava. Porque quando a gente fala da inclusão, a inclusão educacional, ela não vai se processar se todos não estiverem voltados a isso. Então, quando a gente fala de parceria e de compartilhamento, é isso. É o aluninho que começa lá na educação infantil, ele vai passar e a gente vai acompanhando a evolução daquele ser humano até ele se tornar um profissional, com tudo que lhe é de direito. É gostoso a gente fazer valer o direito de cada um. Então, o aluno, a prefeitura e a secretaria, tanto a secretaria municipal quanto a secretaria estadual, e na figura da diretoria de ensino Osasco, né, e na figura do nosso representante Ariovaldo, né, a quem eu respeito muito, nós temos procurado estreitar esses laços, porque nós não vamos conseguir uma conquista na melhoria na qualidade de ensino se nós não estivermos unidos nessa ação, porque as pessoas são as mesmas. E todo o trabalho bem feito merece ser reconhecido. É o caso da professora Elaine Romanha, vencedora da primeira edição do Prêmio Educador Transformador. O trabalho desenvolvido com os alunos do EJA recebeu o nome São Tantas Emoções. Emoções compartilhadas na honraria recebida do Legislativo osasquense. O projeto faz jus ao que eu sinto. São muitas emoções, um emaranhado de emoções literais, mas o projeto São Tantas Emoções, ele teve bases teóricas muito solidificadas. Eu sou assistente social também, então eu desenvolvi o projeto em 3 vertentes: na neurociência aplicada na educação e com base nas articulações de políticas públicas e transformando educação em sonhos, valorização da autoestima. Isso foi a base, assim, um resumo. E antes de encerrar esta edição, queremos destacar o podcast da Câmara de Osasco, o Nós. É um resumo prático e bem feito, criado pela equipe de comunicação da Câmara, com Daniele Simões e Maurício Viel como jornalistas responsáveis. O podcast é fácil de ouvir durante o seu dia, seja a caminho do trabalho ou da escola, mantendo você bem informado sobre o que acontece no poder. Afinal, informação é poder. E o Câmara Notícias vai ficando por aqui. E essa você já sabe. Reveja e compartilhe as reportagens desta edição. Elas ficam disponíveis em nosso Facebook e YouTube. Vamos em frente. Tchau!